Sei. Pessoal, então, bom dia. Hoje nós estamos no nosso nono encontro, a gente tem um grupo pessoal do Ministério, aí, uma equipe para nos trabalhar um pouco essa questão do financiamento, né? Então, novamente, acho que muitos de vocês já tinham visto no último encontro, mas eu vou novamente me apresentar. Então, eu sou o William, sou servidor aqui da DAPS, sou analista em saúde, sou formado, eu sou enfermeiro de formação. E hoje a gente vai, então, trabalhar um pouco a questão do financiamento. Os nossos convidados, então, são o pessoal do Ministério da Saúde, que vão estar dialogando um pouco mais sobre isso. Então, primeiramente, a gente vai dar uma relembrada de algumas questões de alguns informes que a gente tem para vocês aí. Posteriormente, a gente tem essa questão do encontro, da pergunta do pré e pós-encontro. Então, a gente vai só dar uma relembrada de alguns tópicos aí que vocês trouxeram para nós no Moodle, que é muito importante. Em sequência, então, depois eu vou passar o pessoal do Ministério para começar a trabalhar com vocês aí para a gente conversar sobre isso. É importante talvez deixar um acordo com todos nós, né? Que vocês aproveitem, deixem os questionamentos, podem deixar no chat, ou posteriormente, quando finalizar as apresentações, né? Vocês abrem o áudio aí, o microfone, perguntam, falam bem tranquilo. Vamos fazer essa rodada, deixar todo o pessoal do Ministério primeiro conversar e aí explicar as questões, e aí posteriormente a gente faz essa rodada de discussões e conversas, tá? Mas fiquem à vontade para ir postando aí no chat, eu vou separando as perguntas caso tiver, para nós não esquecendo, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês a tela de hoje. Vamos lá? Tudo bem. Também lembrando que a questão da lista de presenças, eu posto para vocês daqui a pouco mais, eu já coloco também aí no chat, então, por favor, se lembrem de assinar, certo? Não esqueçam disso. Ahn, e caso tiver alguma divergência, alguma questão que não teve algum problema para acessar, por favor, depois contatem por e-mail ali da DAPS para a gente ver o que está acontecendo, tá? Então, pessoal, hoje a gente vai ter uma grande equipe para trabalhar com nós, aí uma equipe do Ministério, tá? Eu vou deixar que posteriormente eles se apresentem para vocês aí para conversarem. Então, só para falar rapidamente, a gente vai ter a Joyce, a Natália, o Franklin, a Hanna e a Andresa. Então, o pessoal do Ministério vai conversar com vocês relacionado à questão do financiamento. E aí eu deixo posteriormente, então, cada um deles vão se apresentando ali para vocês e a gente vai dando seguimento nessa parte. Então, em relação à questão da DAPS aqui com nós, tá? Alguns informes, então, para deixar para vocês, como gestores, que são muito importantes. Então, nós temos aí a questão com o SEBS, a gente sabe a situação do metanol que está acontecendo no país, e a gente tem algumas questões acontecendo aqui no nosso estado também. E aí, então, tem uma página aqui do SEBS específica para metanol, com a questão de informes, então, de portarias, que estão sendo atualizados a cada momento, e também é com uma atualização geral de como a questão dos casos suspeitos confirmados aqui do estado. Então, a gente deixou para vocês ali um QR Code, que vocês podem acessar, para vocês verificarem essas questões, essas informações, e para vocês estarem atualizados, uma vez que cada momento está tendo alguma mudança, então os protocolos estão ali mudando, as portarias estão mudando, então vocês, por favor, fiquem atualizados, acessando aí a questão do site disponível da SETES, tá? Lembrando também que hoje à tarde a gente vai ter um canal da PS, né? Então vai ser trabalhada uma live então relacionada à perspectiva da equidade na notificação de violência. Também fica o convite para todos que puderem participar. E dar continuidade nessa questão das capacitações e das atualizações, como fazer essa notificação relacionada com o contexto da violência. Também lembrando que nós temos 23 vagas em abertos ainda para adesão para a segunda equipe, então, da RBC. Então, alguns municípios que não aderiram ainda e têm desejo, por favor, entre em contato com nós aí pelo e-mail, para a gente verificar e promover essa adesão de vocês com a RBC. Também lembrar que foi já disponibilizado o censo das UBS, tá? Que vocês participaram aí o ano passado. Então, isso está disponível já lá no CISAB. Então, o pessoal que é gestor conseguem acessar pelo CISAB. Caso, quando vocês acessam ali o e-gestor ali pelo CISAB, vocês não conseguem visualizar essa questão do censo, também entrem em contato conosco por e-mail para a gente verificar no sistema para vocês, para a gente organizar e vocês puderem acessar. Então já tem disponível, você pode ter uma visão geral de como é que está essa questão das UBSs em si.
Também lembrar que a gente foi encaminhado um e-mail para vocês dia 24 de setembro, tá? Falando sobre a questão do ofício sobre assessorias privadas. Então, algumas coordenadorias entraram em contato com nós, pedindo algumas informações que os municípios solicitaram sobre essas questões de como proceder com assessorias, então, privadas. Vocês receberam, foi encaminhado um e-mail, então, para as coordenadorias repassarem para vocês. Então, vocês devem ter recebido já esse e-mail. Caso não tenham recebido, também, por favor, entre em contato com a coordenadoria de vocês de referência, converse com eles, que eles têm maiores orientações para vocês. Tá? Também para lembrar vocês, então, que a gente tem uma atualização do cenário epidemiológico, tá? E da vigilância epidemiológica das doenças exantemáticas, tá? Vai estar acontecendo isso dia 21/10, então, no geral, vocês também, quem não puder participar, posteriormente vai ser atualizado sobre essas questões também relacionadas com isso da epidemiologia. Também a gente vai ter, então, aí que foi publicada uma portaria, então, a 972 de 2025, tá, que fala sobre a questão do repasse dos recursos financeiros para a ampliação e adequação da unidade básica de saúde, tá, relacionada à rede Bem Cuidar. Então, já está disponibilizado, então, vai ter essa questão da portaria para dar seguimento à questão do financiamento aí para vocês, gestores. Dia 24 de outubro a gente vai ter uma live relacionada à caderneta da criança, então o pessoal que é aí das unidades que tem atendimento focado aí com a questão da criança também fiquem, aproveite para fazer essa atualização aí com essa live que vai estar acontecendo nas próximas semanas. Temos aí disponível também na questão do nosso site da APS, para vocês acessarem a questão da agenda de eventos, então também acompanhem ali pelo site, que vocês vão estar verificando que vai ter essas atualizações de eventos que estão ocorrendo, não só apenas na APS, mas no contexto geral aí da DAPS, então para vocês poderem aproveitar e ficarem atualizados com essas questões de lives e outros eventos. E deixamos para vocês também aí o acesso ao UnaSUS, que é um meio para vocês terem cursos de capacitações e atualizações relacionados à PS. E também tem esse curso de ferramenta de abordagem familiar, né, que está disponível e está aberto aí para fazer inscrições até hoje. Então, ainda, dia 15/10. Então, quem tem interesse, puder realizar também esse curso para poder fazer esse aperfeiçoamento relacionado à atenção primária, por favor, fique disponível, né, para vocês acessarem e verificarem junto a isso. Tá? Lembrando vocês que posteriormente a gente vai deixar então essa apresentação também já lá no Moodle, tá? Já deixei lá no Moodle para vocês agora de manhã, já está disponível. E se alguém tiver problemas para acessar, por favor, entre em contato por e-mail que a gente verifica o que está acontecendo. Tá? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre nosso nono encontro, né? A gente vai falar sobre normativas e financiamentos federais da APS, né? A gente está chegando para a nossa finaleira do nosso curso, né? Então, temos mais 2 encontros, a gente faz esse encerramento, tá? E aí, hoje a gente vai falar a questão muito importante, né? É o dinheiro, né? Mas antes de a gente começar a falar da questão do financeiro aí do nosso dinheiro, é importante a gente dar uma relembrada do que a gente teve no nosso módulo anterior, né? Então, no módulo 8, né? A gente lançou aquela pergunta após encontro para vocês, que a gente questionava essa questão para vocês, como é que vocês estavam vendo essas questões relacionadas à questão da utilização de POPs, das visitas domiciliares, das reuniões de equipes e assim por diante. Então, eu fiz um compilado para vocês, né? A gente fez esse compilado para vocês do que veio de todas essas respostas, que são muito importantes, a troca de informações de vocês, né? E aí vocês trouxeram alguns pontos para nós, então, por exemplo, relacionado às visitas domiciliares, vocês trouxeram que é muito importante ter um cronograma, né, organizado, fazer essas questões semanalmente, trabalhar muito com essa questão olhada para a questão dos critérios clínicos e sociais, então, relacionado com isso, né, para poder fazer esses agendamentos, fazer essas demandas de visitas domiciliares, né? Dar uma verificar também e ter esse olhar para as famílias mais vulneráveis, estão dando prioridade para esse grupo, né? Independente se a pessoa, o familiar, a família, o usuário reside numa zona urbana ou numa rural, mas sim, essas visitas estão sendo realizadas em ambas as partes, que isso é muito importante, né? Não só estar priorizando uma área ou a outra, mas em todas nessa parte, né? Ahn, Sempre tem o envolvimento das equipes multiprofissionais, não são focadas apenas no agente comunitário de saúde ou no enfermeiro, mas então com o contexto geral de todos, né? E a gente, infelizmente, tem essas questões de dificuldades, né, relacionadas com os sistemas de informação, né? Então, assim, quando a gente sabe que o ESUS é o mais importante, foi encaminhado para vocês até ali, pelas coordenadorias, um questionário para fazer essa adesão ou ampliação do ESUS, né? Mas a gente sabe que alguns municípios continuam, utilizam, então, o sistema próprio, né? E a gente vai ter um pouco de complicação, mas é importante que sempre haja esse registro dessa visita domiciliar e que faça esse acompanhamento, né? Junto a isso, vocês trouxeram as questões de reuniões de equipes, né? E também é uma questão muito importante de ter reuniões semanais para fazer esse acompanhamento das equipes, fazer essas atualizações junto com isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente entende que existe uma sobrecarga de trabalho e isso acaba dificultando esse processo, então, né, de acompanhamento, de conseguir fazer uma reunião de equipe, conseguir atender todas as demandas e necessidades, né? Então, por mais que é importante ter, se mantém uma reunião de equipe, a gente sabe que esses empecilhos, como a sobrecarga de trabalho, acaba sendo um pouco de dificuldade para esse contexto.
E em questão de implementação do POP, né, vocês trouxeram, né, que foi implementado os POPs, por exemplo, que a gente tem do Corém, que são POPs que podem ser utilizados para dar mais, ajudar na demanda e para atendimento com o enfermeiro, né, e a equipe nesse contexto geral, né, mas também a gente vê que existe, infelizmente, um pouco de resistência para a implementação do POP para essa parte, né, mas é importante nós lembrarmos, como a gente comentou no último encontro, que o POP é uma forma de você qualificar a assistência, agilizar o processo, né, e ter um cuidado com esse usuário do sistema. Então, é importante ter POPs sempre estabelecidos nas unidades de saúde. E numa questão de recomendações gerais, trouxendo todos esses comentários que vocês trouxeram para nós, né? É aquela questão importante de fortalecer e fazer a implementação dos POPs, né? E que o POP fique com toda a equipe, não fique específico só para uma única área, né? Que haja essa questão de cronogramas, então, fixos para reuniões, que tenha esse apoio da gestão, que a gestão apoie e ajude nessa construção de ter essas questões de reuniões de equipes, não fique uma questão só sem apoio da questão da gestão, né? A questão do investimento em sistemas de informação, sem dúvida, é uma questão muito importante. Isso qualifica a questão da assistência também para essa parte, né, pessoal? E ajuda nessa questão de fazer os registros adequadamente para o prontuário do paciente e dar continuidade do cuidado. Também essa questão de ampliar o acesso, né, para a questão das visitas domiciliares, né? A gente sabe que, assim, quando a questão das áreas rurais então acaba um pouco mais difícil, a questão do transporte e o acompanhamento, mas independente dessas questões desses empecilhos, que haja esse olhar e faça essa implementação do cuidado para que possa ser realizado, então, essas reuniões de equipes. E também a questão de valorização dos projetos itinerantes, né, para garantir equidade no acesso à saúde, é uma questão muito importante que tem que ser olhado e é uma visão do gestor para fazer essa implementação e essa continuidade do cuidado, né. Olhando para uma questão, então, do módulo 9, que é o que a gente vai trabalhar hoje, a questão do financiamento, a gente trouxe para vocês como pergunta pré-disparadoras, né, falando da questão dos novos indicadores, que está dando muito conversa, muitas confusões e muitas dúvidas com todo mundo, né, então a gente tinha lançado para vocês aí com a questão que, diante desses indicadores que veio do Ministério, né, para atenção primária, como é que vocês estão fazendo isso com vocês no dia a dia do trabalho, né, como é que vocês estão discutindo essa relação dos nossos novos indicadores? Então, para esse contexto, Ahn, vocês trouxeram para nós, numa questão geral, várias formas diferenciadas e a questão do cuidado. E só um pouquinho, deixa eu só desligar o áudio, meu colega, senão vai dar muito barulho. Vocês trouxeram para nós aí 5 pontos importantes, de uma forma de resumo para todo mundo, né, para essa questão. E aí, vocês trouxeram numa visão geral, tá? Resumidamente, que vocês falaram como é importante uma discussão intersetorial e reuniões técnicas, então, para isso, uma visão do gestor, né, para trabalhar com essas questões, então, de como é que vai ser implementado, como é que está a questão da caracterização da nossa unidade, nosso cuidado em si. Então, que haja essa questão desse perfil, conhecer a população, conhecer esses pontos dos indicadores que estão mais fortes, mais fracos, e tem que ter o cuidado, né? Existia essa questão da capacitação e formação continuada, então, por exemplo, a gente já teve um momento que aconteceu em agosto ali, que foi um seminário da PS, para vir falar um pouco da questão desses questões de indicadores, e a questão de fazer essa replicação e continuidade da conversa, né, que não fica apenas em um único momento que teve em agosto, mas sim diariamente. Então, isso é importante, trabalhando na questão da reunião de equipe, reuniões com gestores, né, para dar essa continuidade do cuidado. Também trabalhar com essa questão do monitoramento e ferramentas para gestão, então usar isso como uma forma, então, para vocês aperfeiçoarem a assistência, saber como é que está sendo realizada essa assistência e o cuidado. Então, os indicadores não vêm só por uma forma de cobrança, mas entendam que os indicadores ajudam a melhorar a assistência ao cuidado. Então, sempre olhar para essa questão. Os indicadores estão para nos ajudar, eles não para nos atrapalhar, né? E tem essa questão da participação social e transparência, então ter essa questão de olhar como é que a população está solicitando ajuda, como é que o que eles estão demandando, o que está sendo necessário, né? Então olhar para essa população, saber o que a população precisa, quais são as características, né? Então conhecer esse perfil sociodemográfico, né, que está atuando nessa questão, conhecer o território. E também implementar estratégias para qualificar essa assistência, né? Então, com um exemplo clássico que a gente fala, que é a educação continuada, então essas reuniões de equipe, fazer essa continuidade do cuidado com a qualificação desses profissionais, então capacitação deles com a melhor forma possível. Então, de uma forma geral, vocês trouxeram esses comentários que são muito pertinentes e importantes para nós, né? Isso vai ajudando a fazer essa implementação e esse cuidado no dia a dia. E, claro, vai ajudando nós como gestores, né, nessa questão de ver o que eu preciso melhorar ainda mais e com o que eu posso continuar aí vivendo formas de garantir uma assistência qualificada e melhor para o nosso usuário nessa parte. Pois bem, falei rapidamente para não ocupar tanto espaço do pessoal do Ministério, né? Então agora eu passo aí para a questão do Ministério, que hoje a gente vai estar conversando aí com vocês, né, relacionada à questão das normativas e do nosso financiamento federal da APS.
Tá? Eu vi que a Natália está aqui, eu vou passar a palavra para a Natália, então, nesse primeiro momento, e os demais colegas depois do Ministério, por favor, fiquem à vontade para ir se apresentando, né? E deixo o palco com vocês agora. Natália, a gente não consegue ouvir, acho que tem um probleminha com o microfone aí. Só um minuto aí que essas tecnologias nos ajudam, mas também dão uma trabalhadinha, né? Então a Natália vai reingressar novamente por causa da questão do microfone. Eu vi que a Hannah tá aqui, Hannah, não sei se quer tentar ver se o microfone teu funciona, que eu acho que também temos com problema com o microfone da Hannah. Ai, gente, acontece, faz parte, vamos lá, ver o que que se procede. Bom dia, me escutam? Conseguimos se escutar, agora deu certo. Vocês agora. Oi. Tranquilo. Assim, agora Hannah, escuta. agora Tudo deu certo. bem? Ótimo. E agora vocês conseguem me ouvir? Ai, que Conseguimos. Deu bom. certo. Então, essas falhas técnicas, né? Que bom estar com vocês, né? Sou Natália, estou como apoio de referência para o estado do Rio Grande do Sul e Rondônia, então é uma satisfação estar aqui, né, mais uma vez, representando a coordenação de gestão e apoio estratégico da atenção primária à saúde, que está dentro do Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária, né, da SAPS, do Ministério da Saúde, e nesse momento dialogar com vocês sobre as principais tendências do financiamento federal para a atenção primária, né, e como elas têm refletido diretamente a organização da atenção primária à saúde no país. Então, nos últimos anos, o Ministério da Saúde ele vem retomando essa agenda de fortalecimento estruturante da atenção primária à saúde, que é uma agenda que busca garantir, né, o financiamento sustentável, com equidade entre todos os territórios e valorizando também o trabalho, né, e as boas práticas das equipes que promovem a atenção primária. Então, essas tendências que nós vamos ver aqui nesses slides e durante a apresentação é um movimento de reconstrução e de qualificação da atenção primária no Sistema Único de Saúde, né? Um dos primeiros pontos é a priorização da estratégia de saúde da família, onde nós vamos ter como eixo central esse modelo de cuidado, né, voltado aí para um financiamento que reconhece esse papel, né, da ZESP e da atenção primária à saúde enquanto ordenadora da rede e que é responsável pela coordenação do cuidado, que estimula a ampliação de cobertura e o fortalecimento dos vínculos no território, né. Então, um segundo ponto é sobre a qualificação desse cuidado e a indução de boas práticas, né, no qual essa qualificação do cuidado, através dos novos indicadores, ela vem a valorizar as boas práticas no sentido de induzir a resolutividade e o cuidado no território. Então, esses indicadores, eles deixam de ser apenas números, né, e passam a orientar uma gestão numa melhoria de processos que aproximam essas questões do financiamento à qualidade do cuidado, da atenção que é prestada à população, né, à comunidade. Com isso, nós vemos também uma retomada de investimentos de infraestrutura, né, no qual nós também tivemos, através do novo PAC, né, investimentos por meio de financiamento para reconstrução e reformas de unidade básica de saúde, equipamentos que também podem ser adquiridos, né, também unidades móveis, inclusive unidades odontológicas, equipamentos para atendimento de telesaúde, o que fortalece tanto a estrutura física quanto tecnológica da atenção primária à saúde. E para o estado do Rio Grande do Sul, né, a gente tem tido um olhar especial de forma a preservar a equidade mediante as emergências que têm ocorrido no estado nos últimos anos.
No ponto 4, nós vamos ver sobre o provimento médico e do mais médicos, né, que também é um avanço importante na recomposição de termos equipes de saúde da família completas, através do provimento pelo programa, né, Mais Médicos, que volta a ter um papel estratégico também e a garantir a presença desses profissionais em regiões onde há vulnerabilidade. Temos a visão também da retomada do financiamento das equipes multiprofissionais, né, no qual o financiamento da IMUT ela é essencial para a continuidade do cuidado, com foco na reabilitação, dando atenção a situações específicas como saúde mental, nutrição, fisioterapia e várias outras áreas, né, do escopo de especialidade e matriciamento que deve ocorrer dentro da atenção primária à saúde. E no ponto 6 e 7, nós podemos falar também, né, dos modelos através das emendas parlamentares e da informatização, no qual o financiamento federal ele tem um contato ainda, né, com o aumento das transferências provenientes dessas emendas e com a possibilidade de informatização progressiva para as unidades básicas de saúde, o que vem a aprimorar, né, o sistema eletrônico e sistemas de informação da atenção primária, promovendo um fortalecimento e uma qualificação também do prontuário eletrônico, né, do PEC, o que traz mais transparência e capacidade da gestão da atenção primária. No ponto 8, nós podemos falar sobre o programa Brasil Sorridente, que tem sido, né, um programa de fortalecimento ao cuidado de saúde bucal, com apoio financeiro às equipes e reafirma o nosso cuidado odontológico e que ele faz parte do cuidado integral da atenção primária. No item 9, nós podemos falar sobre a integração da atenção primária e a atenção especializada, né, no qual a gente tem essa diretriz importante do aumento da integração entre essas atenções à saúde, tanto por meio da PENAB como da PENAES, para promover um cuidado compartilhado, coordenado pela atenção primária e de forma contínua para a população. E no item 10, nós vemos aí um grande aumento, né, e que destaca um fortalecimento de equipes específicas, né, dessas equipes. Uma muito específica para o Rio Grande do Sul tem sido o consultório na rua, né, e a atenção primária na saúde prisional, no qual nós vemos um crescimento também frequente, né, dessas ações que promovem a equidade e que garantem o cuidado das populações mais vulneráveis e específicas. Então, nessa apresentação, vou chamar os colegas, né, que temos aqui do financiamento e também da coordenação de ações interprofissionais para ir formulando e trazendo um pouco mais, né, detalhado sobre o financiamento da atenção primária à saúde pelo governo, né, federal. Joyce, temos problema com o microfone também, infelizmente. Tá um minutinho aí, gente. Vamos lá, acontece, faz parte. Oi, pessoal, me escutam? Isso, agora deu certo. Deu certo? Agora deu. Então tá bom. Então, bom dia a todos. Meu nome é Joyce Monteiro. Estou aqui com o Franklin e com a Andressa também, que são da Coordenação Geral de Programação do Financiamento da Atenção Primária à Saúde, tá? E hoje a gente vem conversar com vocês um pouco sobre o regramento do financiamento da APS, mas eu queria, primeiro de tudo, falar que a gente não pode perder um pouco da centralidade do cuidado que esse financiamento promove. Então, toda vez que a gente vier falando aqui dos componentes do financiamento, eu convido as equipes e aos gestores que estão aqui a fazerem essa reflexão de como isso se dá nesses outros módulos do curso, né, que vocês vieram desenvolvendo, né? Eu vi aí na sistematização que a gente fala aí de reuniões de equipe, de espaço de educação permanente, de visita domiciliar. Vocês vão perceber ao longo da nossa fala que o financiamento da APS ele vem para induzir esse processo de cuidado, tá bom? Por quê? Porque a gente vem nesse momento colocando a APS como ponto central do cuidado, tá? Em saúde. Então, eu vou fazer esse convite, coloco também para os colegas aqui da SAPS, à medida que eu for falando dessa primeira parte, que eu vou trabalhar um pouco mais sobre o custeio das equipes,
junto com o Franklin, né, sobre custeio de equipe, serviços, programas e incentivos na PS, e fiquem à vontade os colegas da SAPS para irem trocando aqui comigo nesse primeiro momento de fala. Então, a primeira coisa que a gente precisa trazer é que o financiamento da PS ele tem um eixo voltado para custeio, que a gente vai trabalhar agora um pouco no começo, e também tem um eixo voltado para investimento, que a Andressa vai trabalhar com vocês um pouco mais para o final da apresentação, e que isso vão se estruturar, né? Que esses eixos eles vão buscar induzir o que a gente quer enquanto política pública que aconteça nesse território. Mas que para isso a gente tem que fazer sempre essa discussão do que o dinheiro quer, que a gente está repassando o dinheiro para fazer quais ações, como que a gente potencializa essas ações no território. Pode passar, por favor? Se eu estiver falando um pouco rápido, vocês não sabem. Como a Natália bem disse, né, o financiamento da APS ele vem, né, para fortalecer aquelas ações todas que a gente trouxe no primeiro slide que a Natália apresentou. E isso eu gostaria de começar essa fala com vocês apresentando o que o modelo de estratégia de saúde da família é o prioritário e é o que a gente vem incentivando, e de que APS a gente está falando no país. A gente está falando de uma APS que evoluiu de 94 para agora, de 300 equipes para mais de 54 mil equipes de saúde da família, que está espalhada, segundo o Censo Nacional das Unidades Básicas, em 44.938 estabelecimentos pelo país, que conta com mais de 990 mil profissionais. A nossa força de trabalho ela é muito robusta, ela é muito grande, ela é ampla, né? Que conta com mais de 100 mil equipes cofinanciadas pelo Ministério nas diversas modalidades que se tem, né? Desde a EMUT, as equipes de saúde bucal, as equipes de saúde da família, as equipes específicas. Que tem uma força de trabalho do Mais Médicos de 25 mil médicos espalhados pelo país e que envolve um orçamento, né, de 54 bilhões, por exemplo, em 2024. Então, é essa PS que a gente está falando, é desse cenário. Eu sei que o Rio Grande do Sul ele é um recorte desse cenário, mas eu acho que é só para a gente começar a pensar em termos de quanto a gente vem tentando fortalecer esse modelo de estratégia, tá bom? Pode passar. Pensando que os desafios que nós temos para o fortalecimento, um desses é o recurso, a gente traz, só para vocês terem uma noção de quanto a PS vem se expandindo e vem sendo priorizada aqui dentro do Ministério da Saúde, né? Como estratégia, a gente ampliou o orçamento de 2022 para 2025 em 71%. Então, a gente dá um salto de 35,3 bilhões investidos em APS para mais de 60 bilhões. Eu sei que eu estou nessa linguagem meio orçamentária, mas é para vocês irem entendendo um pouco dos movimentos que a gente vem fazendo e como aquelas ações que a Natália apresentou representam em dinheiro nesse momento, tá bom? Pode passar. Pensando no modelo de financiamento da atenção primária para custeio de serviços e equipes, a gente teve, né, em abril de 2024, a portaria 3493, que ela vem instituir um novo modelo de financiamento, né? Esse novo modelo de financiamento, pode passar, ele vem tentar concatenar algumas estratégias que, ao longo dos anos, nós somos vendo que são bem-sucedidas para pensar o financiamento e romper com alguns desafios que a gente tinha percebido ao longo dos modelos anteriores, principalmente para a Vini Brasil. Então, a gente traz aqui para ilustrar para vocês como que é o custeio na atenção primária, né, de uma equipe de saúde da família. Então, a gente mostra que é o seguinte, o custeio hoje, uma equipe de saúde da família, ele é formado por 3 componentes principais, tá? O componente equidade, o componente qualidade, o componente vínculo acompanhamento territorial. E eu vou entrar agora um pouquinho com vocês em cada um desses componentes. É interessante a gente perceber que esse modelo de financiamento, ele traz um pouco de previsibilidade, quando traz o componente equidade e de recurso, e traz a questão da equidade para o financiamento. O vínculo e acompanhamento territorial, a gente nunca pode perder o sentido dele, de aproximar com o território de uma forma qualificada, e o qualidade é a indução dessas boas práticas, que são marcadores essenciais do cuidado. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um nesse momento. O componente equidade, ele
ele basicamente é um repasse fixo para a equipe de saúde da família, para a equipe de saúde bucal também vai ter, a Emult também vai ter, né? E assim como outras equipes específicas, ele é um componente fixo, ele é um repasse fixo que eu passo para o município pelo número de equipes que ele tem, de acordo com o índice de equidade de dimensionamento. O que é esse índice de equidade de dimensionamento? Pensando em fazer um repasse mais equitativo, nós compusemos esse índice que olha o índice de vulnerabilidade social do município versus o porte populacional, faz uma ponderação e dá uma estratificação dos municípios. E por essas estratificações, a gente tem ali um valor de repasse por equipe. Quando eu recebo? Quando eu tenho uma equipe credenciada, habilitada ali para receber, que está com a composição correta, eu vou receber esse valor sim. Então, por exemplo, se eu sou um município do extrato 2, eu vou receber 16 mil. Se eu sou do extrato 1, 18 mil. Se eu sou do extrato 3, 14 mil. Se eu sou do extrato 4, 12 mil. É importante falar que a gente, nessa composição também, a gente retoma um valor de repasse para implantação. Por exemplo, eu sou um município, o Franklin vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu sou um município, pedi um credenciamento de equipe, saiu minha portaria de credenciamento, eu implantei a minha equipe. A partir do momento que eu implantei a minha equipe de S, na primeira parcela eu vou ter um repasse de implantação. Esse componente, ele tem por principal objetivo é voltar uma questão que era muito difícil para a gente, principalmente no modelo anterior, que a gente não sabia muito bem quanto a gente ia receber por equipe. Então, hoje a gente já sabe, se a gente tem a equipe completa, produzindo, bem cadastradinha ali dentro da nossa unidade básica de saúde, eu vou receber de uma forma sistemática esse valor que só vai oscilar se eu tiver alguma questão de suspensão, tá bom? E mais que isso, o Ministério retoma o compromisso, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Tive aí fui gestora há um bom tempo, sei o quanto é difícil o primeiro mês, quando a gente coloca uma equipe para funcionar. Então, a gente volta com a parcela de implantação exatamente para isso, que é um suporte ali para o município para esse primeiro mês, para custear essa equipe, tá bom? Componente equidade, basicamente, ele é isso. Pode passar. A gente pode passar o próximo, eu vou fazer o inverso. Eu vou ir para um, depois vou voltar. Pode passar. O outro componente que a gente tem é o componente vínculo e acompanhamento territorial. O componente de acompanhamento territorial, a nossa metodológica, né? E aplica, né? O regulamento de alguns aspectos. Se a gente puder fechar aí para a gente. Ele é o componente que vai trazer para a gente a dimensão, novamente, do cuidado baseado no território. Então, esse componente, ele basicamente está reafirmando o compromisso que nós temos, enquanto Ministério da Saúde, com o modelo de estratégia de saúde da família, que é baseado no cuidado de base territorial, na realidade de cada uma dessas equipes. Esse componente, ele vai atrelar o repasse financeiro a duas dimensões, tá bom? A dimensão cadastro, então ele vai olhar quais pessoas eu tenho cadastradas com modelo de informação individual e modelo de informação, né, de cadastro domiciliar e territorial, e que tiveram atualização nos últimos 24 meses. E ele vai fazer uma ponderação. No método de cálculo, que ele está bem detalhado ali na nota metodológica, eu vou ter uma nota, uma ponderação, que vai me dizer o quanto eu vou receber na dimensão cadastro, que é até 30% da nota. Eu acho importante vocês observarem que esse modelo, ele rompe com uma questão que era muito discutida no Previne Brasil, que era a corrida por cadastro, de cadastro por cadastro. Ou seja, ele vem dizer que não basta somente ter um cadastro, seja ele um cadastro rápido, um cadastro individual, um cadastro territorial. Ele diz que o modelo de cuidado, ele tem que sim olhar o indivíduo, ele tem que olhar onde ele mora, o como essa equipe atua dentro do território, e aí a visita domiciliar que vocês colocaram lá na frente como modelo de trabalho, né, que vocês estavam discutindo, entra muito forte. E mais que isso, mais do que ter um indivíduo cadastrado, nós temos que ter o acompanhamento dos indivíduos. Então, esse componente, ele também vem trazer a dimensão acompanhamento. A dimensão acompanhamento, ele vai olhar para os indivíduos do território e pensar se eles tiveram acompanhamento nos últimos 12 meses, tá? Então, pensem que a gente rompe com a lógica de cadastro por cadastro
E a gente induz um processo que é, eu tenho que ter cadastro, mas eu também tenho que ter acompanhamento dos meus indivíduos. E eu também vou ter uma ponderação dentro desse componente se esse indivíduo ele tem alguma característica demográfica ali, né, a questão de a vulnerabilidade social, característica demográfica, e ele também introduz de uma forma muito ainda tímida a satisfação do usuário. Então, esse componente ele também tem a dimensão acompanhamento, que basicamente é o que na prática? As minhas pessoas que estão cadastradas pelas minhas equipes, pela minha microárea, ali na minha área, elas que são, por exemplo, beneficiários do Bolsa Família, que são menores de 5 anos, maiores de 60 anos, elas estão sendo acompanhadas? E a minha população geral está sendo acompanhada? Olha o encadeamento, a gente rompe a lógica do cadastro e pensa nessa correlação na relação mesmo entre as equipes e o usuário na ponta. Então, eu acho que essa é a principal questão que se traz. A gente retoma esse cuidado de base territorial dentro desse componente. Agora, eu vou pedir para você voltar do outro slide. Desculpa que eu acabei colocando eles invertidos, gente, peço desculpas. Esse componente também, ele traz uma adequação para o número de equipe, número de pessoas por equipe. Ele traz o conceito de um parâmetro. Tá? Enquanto no Previne Brasil a gente trabalhava que uma ESV, ela podia ter um parâmetro, acho que era 3.500, se não me engano, para qualquer local que ela estivesse, o componente vínculo e acompanhamento, ele traz novas ideias de parâmetros por equipe. Joyce, parâmetro eu tenho que ter cravado isso? Não. Eu sou um município da faixa 1 que tem até 20 mil habitantes. Eu tenho que ter 2.000 pessoas certinho? Não necessariamente, porque a gente entende que a dinâmica do território é a mais diversa, né? Então, a gente trouxe uma certa flexibilidade para esse componente. A gente fala que o parâmetro é um parâmetro mesmo, é algo que se deve buscar atingir para melhorar o teu cuidado ali, mas a gente estabelece um limite máximo, porque a gente entende também que se passar muito do parâmetro, a gente vai ter prejuízo no cuidado ofertado por essa família, nas ações, assim como na saúde do trabalhador que está dentro dessa unidade. Então, o componente vínculo e acompanhamento, ele vai estabelecer que também, né, que os municípios de até 20 mil habitantes devem ter por parâmetro de 2.000 pessoas por equipe. Os municípios de 20 mil a 50 mil habitantes, nós temos por parâmetro 2.500 pessoas. Os municípios de 50 a 100 mil habitantes, a gente tem por parâmetro de equipe 2.750 pessoas. E os municípios de mais de 100 mil habitantes, nós temos por parâmetro 3.000. Tá? O que acontece? A gente estabelece o limite máximo. Lembra que eu falei agora há pouquinho, há instantes atrás, disse que a gente entende que se a gente passar muito do parâmetro, a gente tem prejuízo no cuidado? O financiamento ele quer induzir esse processo de territorialização e de reorganização das equipes. Então, ele coloca que, se você passar do limite máximo, você sempre pode alcançar o bom. Então, você pode estar acompanhando todo mundo, mas se você passou do limite máximo, a tua nota vai ser bom, tá? O repasse no componente vínculo e acompanhamento, ele é estratificado em 4 faixas, que é o desempenho daqueles indicadores que a gente conversou um pouquinho antes, né? Da composição daqueles indicadores. Então, por exemplo, se a equipe tem um desempenho ótimo, ela vai passar a ganhar R$8.000. Se a equipe tem um desempenho bom, R$6.000. Suficiente, R$4.000. Regular, R$2.000. Os pesos para que você chegue nessa nota estão detalhados naquelas notas na nota técnica que eu mencionei um pouco no slide anterior, tá bom? Aqui, como a gente está apresentando um cenário um pouco mais global, a gente deixou esses materiais e os links com QR Code para vocês irem acessando, porque ele tem uma série de regramentos ali internos bem mais detalhados, mas está tudo certinho na nota, vocês conseguem acompanhar. Componente vínculo e acompanhamento, ok. Vou passar para o próximo, que é o componente qualidade, que eu acho que é o que está aí mobilizando bastante as equipes. Pode passar, passa o slide. Pode passar para o slide. O componente qualidade, volta mais um. O
O componente qualidade, né, ele vem trabalhar com essa indução de boas práticas. E a gente vai trabalhar esse componente em 2 momentos. Eu vou fazer uma noção um pouco mais geral dele, depois vou convidar a Hannah e a Natália para trabalharem um pouco mais específico sobre os indicadores que compõem esse componente. Mas eu acho que a gente precisa entender que, assim, a gente discute muito ter equipe, a gente discute a base territorial, mas a gente precisa discutir dentro do nosso processo de trabalho, das nossas equipes, o cuidado que é ofertado para essa equipe. A gente entende que esses indicadores, essas boas práticas, são marcadores, né, de um cuidado, um referencial para um cuidado. Então, vocês vão ver depois com a Hannah um pouquinho mais de quais são esses marcadores. Mas a gente também entende que o financiamento ele tem que induzir um cuidado, uma assistência, um processo de fortalecimento ali da equipe. Então, ele vai prezar e ele vai trabalhar muito com o conceito de qualidade da informação. Eu acho que a gente vem ao longo dos anos, né, trabalhando muito nisso, em vincular financiamento com composição de equipe, com informação e sistematização. Inclusive, por isso também que a gente vem trabalhando tanto na questão da informatização e na evolução do prontuário eletrônico. A gente tem que pensar também que o indicador, quando a gente está trabalhando as boas práticas, elas não querem dizer só o repasse de curso, mas elas também querem induzir a gente a usar esses dados para pensar o cuidado de saúde dentro das equipes. E no seminário a gente discutiu muito isso, né? Eu tive o prazer de estar com vocês aí no seminário. Eu fiquei mais na parte de atendimento aos gestores, mas nas salas, a gente discute muito isso, que as boas práticas, elas vêm induzir também essa cultura do uso dos dados para a tomada de decisão do cuidado no território. Ele também busca induzir o processo de melhoria incremental, né, dos processos de trabalho, do monitoramento e do acompanhamento das equipes, né? Por que eu faço isso? O que a gente quer? A gente quer uma atenção básica mais resolutiva, e para isso a gente precisa de alguns marcadores que nos ajudem a identificar isso. Eles também vêm para trabalhar o aumento do engajamento, né, dos profissionais das equipes, estimular a contratualização. A gente vem vendo, né, ao longo da história que a gente sempre teve instrumentos de contratualização de indicadores, leis lá do CISPACTO, né, a gente vem tomando, e agora eles vão tomando uma nova dimensão. Tudo isso para dizer o quê? A gente precisa, né, processo de cuidado, o financiamento ele vem pensar nos processos, indução de processo de cuidado. O pagamento do componente de qualidade, ele também é estratificado em faixas, tá? Assim como a gente tem no componente vínculo e acompanhamento. Então, a depender do nosso desempenho naquele componente, né, no componente de qualidade, a gente pode receber de R$8.000 a R$2.000. Eu vou passar agora para o próximo slide, que sistematiza aqui para vocês os valores, e eu vou trazer algumas informações importantes do momento que a gente está vivendo. Esse slide aqui, ele é um quadrinho que vai mostrar o quanto uma equipe de saúde da família com financiamento da atenção primária no modelo novo pode receber, tá? Mas antes disso, eu vou só chamar a atenção que durante o período, né, das primeiras 20 parcelas, do novo financiamento, que a gente chama ali um período de transição, todos os municípios, eles vão estar recebendo o componente vínculo e acompanhamento, eles estão recebendo o componente vínculo e acompanhamento e o componente qualidade no valor de ponto. Por quê? Porque neste momento a gente está fazendo esse processo a gente teve um momento de consolidar, de firmar o componente vínculo e acompanhamento, o componente qualidade, de disponibilizar os dados para vocês que vocês se preparem para que a partir da 20ª parcela, do momento de implantação, a gente passe a receber o valor de acordo com o nosso desempenho. Então, a gente vai ter o seguinte, vou pegar o exemplo do município do Extrato 1. Eu sou município do Extrato 1, tenho uma equipe de saúde da família, ela está toda composta bonitinha, ela está produzindo, ela está com todos os profissionais. Ela vai receber R$18.000 naquele mês, né? Mas isso, ela vai ter do componente equidade. Depois, ela vai receber, para além desses 18.000, um valor que vai variar de 8 a 2.000 de acordo com o desempenho que ela tiver no componente vínculo e acompanhamento, e de 8 a 2.000, dependendo do desempenho que ela tiver no componente qualidade. Então, uma equipe, depois que a gente passar esse período de transição, tá bom?
Então, uma equipe do extrato 1, ela vai poder receber, né, um mínimo de R$ 22.000 e um máximo de R$ 34.000. Isso traz previsibilidade para o gestor, para a gente pensar o nosso orçamento. Isso auxilia muito no nosso processo, tá bom? O extrato 2, ela vai poder receber, fazendo esse mesmo exercício, ela pode receber de R$ 20.000 a R$ 32.000, a do extrato 3 de R$ 18.000 a R$ 30.000 e a do extrato 4 de R$ 16.000 a R$ 28.000, tá bom? Esse quadro, ele é a síntese do financiamento, assim, que a gente traz os componentes e a gente traz a variação ali e o quanto eu posso receber de máximo e mínimo, tá bom? Pode passar. Para uma equipe de saúde da família. Aqui a gente traz também um exercício que é a equipe de saúde da família, para além desse repasse da equipe, ela também recebe o valor dos agentes comunitários de saúde, né, que ela tem. Então, a gente traz um exercício aqui para vocês entenderem que, por exemplo, uma equipe de saúde da família do IED1, com 6 agentes de comunitários de saúde, ela recebe aí o valor, né, anual de R$ 602.808. E quando a gente traz a questão do valor mensal anualizado, é que tem um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, peço desculpas, no componente qualidade. Porque no componente qualidade, a gente tem uma parcela adicional, tá bom? Que é uma parcela adicional, ela vai equivaler ali para a equipe, o desempenho da equipe, né? Ao longo do ano, né? É uma média ali do valor que ela recebeu. Nesse caso, está sendo aí os R$ 6.000, né? Que a gente repassou como bom. Então, esse valor anualizado considera essa parcela a mais, tá bom? Então, o valor anualizado mensal que a gente repassa na equipe é de 50.234. Isso, para a gente, enquanto gestor, é ótimo para pensar no quanto a gente vai receber de fato ali do Ministério, pensar nas nossas contas, né? Pode passar. Agora eu trago para vocês também um pouco mais sobre a gente teve ali, né, a Natália trouxe a retomada do financiamento da equipe multiprofissional, e a gente da EMULT, né, e a gente sabe, né, a Natália bem trouxe, enfatizou o papel dessa equipe para aumentar a resolutividade, o cuidado integral dentro da atenção primária à saúde. E para pensar nos diversos arranjos territoriais que a gente teve, a gente criou ali, né, nesse processo de criação dessa equipe, dessa discussão, as EMULTs em 3 modalidades. E aqui eu trago também um pouco das características dela e o quanto ela tem de repasse. Hanna, se eu falar qualquer coisa, você que domina bastante pode falar, tá? Pode acrescentar. Desculpa, gente, a tosse veio. Então, a gente tem, a primeira modalidade é a equipe ampliada. A equipe ampliada, ela vai ter uma carga horária profissional, né, somatória de 300 horas semanais. Ela pode estar vinculada entre 2 a 12 equipes de saúde da família, EAP e consultório na rua, certo? Ela tem um recurso de implantação de 36 mil, ou seja, a partir do momento que eu tenho credenciamento e implantei essa equipe, tá toda certinha, produzindo no SENES, eu ganho 36 mil para me ajudar ali naquela primeira parcela. Ela tem um custeio mensal de R$ 36.000. Ela pode receber no componente de qualidade até 6.750. A gente trouxe o bom aqui como um parâmetro. Fora isso, no momento ali que eu faço a adesão, eu posso solicitar que ela use tecnologia da informação e comunicação, né? Que ela também possa utilizar desse recurso para os atendimentos. E quando a gente faz essa adesão, a gente recebe a implantação de TIC no valor de 15 mil e mais o custeio desses TICs no valor de 2.500, tá bom? É um custeio mensal. A gente vai ter um segundo modelo, que é a complementar. Ela tem uma redução para 200 horas de carga horária semanal, né? Somando a carga horária dos profissionais todos. Ela pode estar vinculada de 5 a 9 equipes. Ela tem o valor de implantação, que nem a ampliada, só que no valor de 24 mil. O custeio mensal dela é 24 mil. O componente de qualidade pode variar aí, e o bom é 4.500. Ela também vai ter a possibilidade de implantar TIC nos mesmos valores, tá? E a gente também tem a modalidade estratégica, que ela é uma equipe multimenor ali, né? 100 horas semanais, que pode estar vinculada de uma a 4 equipes de saúde da família, AP, na rua, e ela tem um repasse de implantação, R$ 12.000, um custeio mensal de 12 mil. Também tem o componente atrelado, tá? 2.250, e também pode estar atrelado ao
ao uso da TIC, tá bom? Então, esse quadrinho, ele traz um pouco uma noção de valores, de quanto é, para vocês pensarem aí nas composições de equipe multiprofissional dos seus territórios, nas solicitações que vocês vão fazer depois. Deixa eu passar? E a gente também, né, vem trazer, a gente traz um pouquinho desse quadro que mostra para vocês o quanto está recebendo as equipes de saúde bucal, né? E as principais estratégias financiadas pelo governo federal, dizendo novamente, né, que a gente vem num processo de fortalecimento do cuidado de saúde bucal por meio do fortalecimento do programa Brasil Sorridente dentro dos municípios. E esse fortalecimento também inclui um aumento de repasse significativo para essas equipes. Então, a gente traz aqui, a gente tem dentro da saúde bucal repasse para as equipes de saúde bucal 40 horas na modalidade 1, que a gente repassava, só para vocês terem uma noção, 2.453, a gente passa a repassar a partir de 2023, 4.014 por equipe, ou seja, um aumento, né, desse repasse de 63%. A gente tem as modalidades 2, né, em que a equipe de saúde bucal, 40 horas, modalidade 2, que a gente traz ali também um repasse a partir de 2023, 7.064 por equipe, de componente fixo, um aumento de 115%. O componente qualidade, então, assim, a gente faz repasse para a equipe, mas a gente também introduz componente de qualidade dentro dessas equipes, tá? Para a saúde bucal. Ele pode chegar até 3.267 reais, então a gente também introduz esse valor a ser acrescentado a mais, né? Dentro do repasse de acordo com o desempenho dessa equipe. É importante trazer também que a gente tem o repasse para os centros de especialidades odontológicas, por exemplo, o nível 1, né, que é de 23.100. Então, a gente teve um aumento de 280% do valor de repasse. A gente também tem, né, o custeio mensal das unidades odontológicas móveis. Então, para além da gente ter ali a possibilidade de conseguir a aquisição dessa unidade odontológica móvel pelo PAC, a gente tem o custeio mensal no valor de 9.360. E a gente também tem os serviços de especialidades em saúde bucal, que a gente tem o custeio mensal aí de R$ 7.200. Lembrando que SESB é uma portaria um pouco mais recente. Essas são as composições de equipes e serviços que vocês podem estar colocando dentro do território, a depender da sua realidade ali, né? E que são cofinanciadas pelo Ministério da Saúde. Pode passar. Eu passo agora para a Hanna para falar um pouquinho mais sobre o componente de qualidade. Bom dia, pessoal. Eu sou Hanna, estou na coordenação de ações interprofissionais, é a coordenação que está ligada às EMULTs, mas não tem como a gente falar de EMULTs sem falar das outras equipes de atenção primária. Então, é muito bom também ter essa fala logo após a Joyce, porque não tem como a gente falar sobre financiamento sem falar sobre cuidado. E não é por acaso que a nossa coordenação, assim como a coordenação da Natália, tem um diálogo constante e contínuo com a coordenação de financiamento, porque a gente entende o quanto é potente, o quanto é necessário a gente falar de valores e o quanto esse financiamento, de fato, induz, né, que esse município consiga ter essas suas boas práticas no território, mas é isso, não dá para falar de valores sem falar, né, nessas práticas, nesse cuidado que se dá no cotidiano de trabalho desses serviços. Nesse sentido, a gente traz aqui os componentes de qualidade, e já trago a fala do William no começo, que ele diz, né, que os indicadores vêm para ajudar e não para atrapalhar. E é muito nesse sentido que a gente está aqui hoje, para dizer que os indicadores de qualidade vêm, de fato, para qualificar esse cuidado no território, entendendo que muitas dessas práticas e boas práticas já são cotidianas. E muitas vezes a gente não consegue registrar corretamente essa atuação, né, no território, muitas vezes não chega para a gente aqui no Ministério da Saúde. Então, o componente 3, ele vem muito nesse sentido de qualificar e trazer boas práticas. A gente não vai adentrar em cada componente especificamente, em cada indicador especificamente, porque a gente entende que teve um seminário em agosto e que vocês conseguiram trabalhar de forma mais detalhada cada um, então a gente vai trazendo de forma mais geral, entendendo também a limitação de tempo que temos aqui hoje. Então, quando a gente fala do componente 3, esse componente de qualidade e indução de boas práticas, a gente tem os componentes relacionados às ESFs e à EAP. São 7, e o que é mais importante a gente entender quando se fala de financiamento, quando se fala desse momento que temos hoje, qual é o objetivo desses indicadores de forma geral, né? Então, eles surgem
inicialmente, e acho que um dos pontos principais é entender a necessidade de reduzir barreiras de acesso. Isso é muito importante a gente entender que não é porque a gente oferta um serviço que esses usuários, que essa população tem acesso a esses serviços. Então, esses indicadores vêm nesse sentido da gente conseguir reduzir essas barreiras de acessos e induzir ações, né, dessas equipes. Quais são essas ações? Então, são ações que acontecem no território, acontecem no domicílio, acontecem na UBS, em dispositivos sociais desse território. São ações que visam fortalecer o vínculo com a população, de entender quais são as particularidades desse lugar, quais são as culturas, como a gente consegue dialogar e pensar em cuidado a partir dessa realidade, com atenção voltada aos ciclos de vida. Então, quando a gente vai dar uma olhada nesses indicadores, a gente tem um indicador específico de cuidado para a pessoa idosa, um indicador do desenvolvimento infantil, o cuidado na mulher, na gestante. Então, a gente entende também que esses indicadores perpassam os diversos ciclos de vida, a detecção precoce, promoção, prevenção e busca ativa. Então, acho que para a gente entender de forma geral, e repito e reitero que você é sucinta, porque a gente tem demais colegas que vão falar ainda muitas coisas sobre os financiamentos, mas é muito importante a gente entender que são práticas que já acontecem, são cotidianas, e os componentes de qualidade surgem nesse sentido de componente 3 de qualidade, surge no sentido de qualificar mesmo esse cuidado, de fazer com que a gente, enquanto profissional, né, quem está na ponta, consiga entender as ações que estão sendo realizadas no território e como elas dialogam com essas boas práticas que estão sendo induzidas através desses indicadores. Pode passar, por gentileza. Quando a gente fala, então, dos indicadores de saúde bucal, a gente tem 6 indicadores, e, mais uma vez, o nosso foco sempre é sobre as boas práticas, sobre o cuidado que é ofertado a essa população, e direcionar também um pouco essas equipes para entender o quanto é potente trazer esse cuidado que seja territorializado e que dialogue com a realidade desses usuários e a necessidade e a demanda local. Então, os indicadores da ESB, ele vem muito no sentido dessa organização do acesso aos serviços odontológicos. Vocês falaram também no cronograma, né, que divide um pouco esse dia da visita domiciliar, esse dia da prevenção das atividades de promoção e prevenção, o dia da reunião de equipe. É muito importante a gente ter um cronograma, um processo de trabalho que esteja de fato organizado para a gente não se perder nas demandas, né? A gente sabe que são muitas demandas, o território é vivo, cotidianamente a gente é atravessado por várias questões, então é importante a gente ter uma organização desse processo de trabalho também para garantir que essa população tenha acesso aos diversos serviços que a atenção primária forte e potente é capaz de possibilitar nesse território. Então, o acompanhamento longitudinal, a integração das ações de saúde e educação, é muito importante frisar que eu estou dividindo, né, por eixos, né, equipes de saúde da família, AP, ESB e posteriormente EMUT, mas são atividades que são de fato transversais. Então, quando a gente fala ações de saúde e educação, ações de saúde e educação é feita pela ESB, é feita pela SFAP, é feita pela EMUT, no sentido da gente entender que é um trabalho que é cotidiano e que se dá dentro da APS, né, a partir da APS. Mais uma vez, o fortalecimento do vínculo com a população, a detecção precoce, promoção e procedimentos odontológicos preventivos. Então, os componentes da ESB, eles se colocam nessas duas dimensões, né? Ele traz muito da prevenção, ele traz também, quando a gente vai, por exemplo, para o B1, né? Primeira consulta programada, e a gente tem o B2, tratamento concluído, ele induz uma prática que para a gente é muito importante, que é garantir que esse usuário seja acompanhado, né? Cotidianamente, de forma longitudinal. Então, no sentido da gente entender também o quanto esses indicadores estão no cotidiano das práticas de vocês, mais uma vez. Pode passar. E, por fim, os componentes da EMUT, que eu costumo dizer que eles são transversais, como os diversos outros, mas quando a gente pensa em ESB, quando a gente pensa em ESB, a gente também está falando da possibilidade de uma atuação compartilhada e a partir das EMUTs, e o quanto isso é potente, porque a gente pensa em indicadores de caixinhas, e eles são em caixinhas para fins didáticos, para a gente entender o que é que induz em cada prática, mas a gente entende que é uma prática que é cotidiana e que é compartilhada com as diversas equipes de atenção primária. No âmbito da EMUT, a gente tem, então, a indução para atividades que aconteçam tanto de formas individuais como de formas coletivas. Essas atividades também compartilhadas com outros profissionais, sejam da ESB, da ESF,
é um cuidado longitudinal, então a gente tem um dos indicadores que observa isso, né? Quantas vezes essa pessoa está sendo atendida pela EMUT, se essa pessoa está sendo atendida pontualmente, se está tendo uma continuidade de cuidado. A gente fala sobre acesso oportuno, quando fala desse indicador das EMUTs, ações intersetoriais, que é uma coisa que é muito potente na atenção primária, que a gente às vezes volta muito para EMUT, mas a gente entende, enquanto Ministério de Saúde, que essa é uma atividade e essa é uma ação que é realizada pelas equipes da atenção primária, de forma geral, ESF, ESB, o compartilhamento do cuidado. Aqui tem uma coisa interessante, que é uma novidade, que eu acho que vocês já sabem, quem já utiliza o PEC, é que a gente teve uma atualização muito recentemente e que hoje a gente consegue fazer um compartilhamento do cuidado via PEC com outros profissionais, seja da ESF, EAP ou da ESB, no sentido de discutir o caso, entender, olha, eu recebi essa demanda, eu vou encaminhar para você, ou vamos discutir essa situação. Isso pode ser feito através do PEC ou presencialmente, no sentido também de potencializar a atuação desses profissionais que estão no território, entendendo que a EMUT, como o Joyce bem trouxe também, ela está em vinculada a diversas equipes, então muitas vezes ela não vai estar presencialmente naquele espaço físico, mas ela não vai se abster de ter esse diálogo e essa conversa através do PEC. As discussões de caso, que é uma coisa que acho que já está bem instituída e a gente entende o quanto é potente, né, trazer outros olhares para além do núcleo de saber, né, da fonoaudiologia, da fisioterapia, do saber médico, mas também entrar para o campo, né, do cuidado, pensar em saúde, em determinantes sociais, enfim. E integralidade de cuidado, que no final das contas a gente está falando sobre isso em todos os indicadores, né? A gente busca fortemente quebrar com essa lógica que fragmenta o cuidado, que coloca em caixa em que quem está sendo acompanhado pela EMUT está na EMUT, quem está na saúde bucal é da saúde bucal, e a gente entende que a atenção primária à saúde é um espaço que se dá através das coletividades, através de um cuidado que é compartilhado, que se dá através da discussão e dessa interação com os diversos saberes. Acho que isso é a maior potência que a gente tem na atenção primária, e por isso que ela é tão capilarizada e tão forte no nosso Sistema Único de Saúde. Então, de forma muito rápida... Aí, cara, é interessante que, por exemplo, eles estão falando agora da qualidade, das boas práticas. Tem um microfone que está vazando. Acho que é isso, eu estou acabando minha fala, já vou passar para a Natália, mas no sentido de trazer isso mesmo, né? Quando a gente pensa desses indicadores, a gente está pensando em qualificar esse cuidado, que muitas vezes já é ofertado no território, que vocês já fazem, que os profissionais, né, já fazem no cotidiano, e que é importante a gente ter também esse registro, para qualificar cada vez mais. A gente consegue pensar em indicadores a partir também muito do que a gente tem, e a nossa proposta é sempre qualificar esse cuidado e amadurecer esses processos no território de cuidado e de construção de saúde e, enfim, de forma geral. Acho que vou passar agora para a Natália, que ela vai falar um pouco sobre os CIAPs. Então, continuando, né, a fala, aqui a gente apresenta o Sistema de Informação para a Atenção Primária, que é uma ferramenta de gestão desenvolvida para a visualização desses dados, né, que já foram apresentados, mas muito mais do que isso, né, quando a gente está falando que é algo que é para além dos indicadores, então a gente tem esse sistema como uma ferramenta que ele vem para integrar e organizar, né, e dar transparência aos dados do financiamento e o desempenho da atenção primária à saúde no território nacional. Então, hoje ele é uma plataforma central para gestores municipais, estaduais, mas também é uma ferramenta que serve, né, para os apoiadores institucionais, para os apoiadores das coordenadorias regionais de saúde, né, todos os gestores da atenção primária e também profissionais da atenção primária, para que eles acompanhem como que esses recursos federais eles estão sendo aplicados, e também possibilita visualizar quais os resultados estão sendo alcançados das implementações dessas boas práticas que já foram apresentadas pelas colegas anteriormente. Então, esse primeiro painel é a visão geral do sistema, né, a visão que se tem ao entrar, onde é possível fazer o login de acesso, que tem um vínculo com o e-gestor, que vocês aqui já conhecem muito bem, né, enquanto gestores da atenção primária. Esse é o link de acesso que está disponível, né, no sistema do Gov para entrarem, e nós podemos visualizar
que ele vai reunir em um ambiente só diversas informações da atenção primária, que vem desde os componentes de financiamento, até também a possibilidade de visualização de relatórios e de histórico desses repasses que foram feitos de acordo com o desempenho. Então, o objetivo aqui é permitir que a gestão ela tenha uma visão completa e atualizada, né, de forma a fortalecer a tomada de decisão local com base nesses dados reais. Quais equipes estão conseguindo alcançar? Mas não só pelo dado, mas pelo sentido de que quais equipes estão conseguindo prestar esse cuidado, o que que está faltando ou o que está precisando, né, ser realizado em determinada equipe para que ela alcance esses mesmos resultados, né, que outras equipes têm conseguido alcançar. Então, é esse tipo de decisão local de gestão que é possível fazer através da visualização dos dados do sistema, né, novo em relação aos indicadores. Pode passar para o próximo slide, por favor? Onde nós podemos ver as funcionalidades principais do CIAPS. Essa página ela vai estar organizada, né, em praticamente 3 blocos, no qual vemos no primeiro bloco os componentes de cofinanciamento da atenção primária, onde é possível acessar os valores, os critérios e os tipos de repasses vinculados aos programas, né, federais da APS. Vamos ter o segundo item, outros relatórios que trazem informações históricas de indicadores e monitoramento dos dados, onde ajudam a analisar a evolução da atenção primária ao longo do tempo, e se pode também extrair, né, um terceiro momento, um terceiro dado, os relatórios de apoio e painéis dinâmicos, que são ferramentas criadas para apoiar essa gestão no acompanhamento dos resultados, possibilitando assim também o planejamento das ações de cuidado no território. Então, essa estrutura ela vem para facilitar esse acesso à informação e evitar a dispersão de dados, que promove uma transparência nessa realização. No próximo slide, nós podemos visualizar os componentes de financiamento do CIAPS, que já é o sistema onde ele apresenta de forma detalhada os 3 grandes componentes do financiamento, que vem o componente de capacitação poderada, que considera a população adscrita, as vulnerabilidades, os critérios de equidade. Vamos ter o componente de vínculo vinculado ao desempenho, onde vai avaliar os resultados que são alcançados pelas equipes nesses indicadores, né, prioritários, e esse acompanhamento de vínculo e acompanhamento territorial, ele vai muito em cima do número de cadastros, né, da realização das agendas, como já foi muito bem falado pelas colegas, e esse equilíbrio de agendas. E o terceiro, que é o componente dos incentivos para as ações estratégicas, onde vai englobar ali o componente de qualidade, ou seja, todos os indicadores que agrupam as boas práticas de cada uma desses programas que culminam no cuidado e atenção ao território, que são indicadores específicos para as estratégias de saúde da família, para a saúde bucal e para as equipes multiprofissionais. Então, essa visualização ela vai permitir que se compreendam onde que esses recursos eles estão alocados e como eles são calculados, mas para a finalidade em que eles se destinam, de como está sendo o cuidado e o acompanhamento do território em cada um desses indicadores. Então, esse sistema também ele representa um avanço, né, na informação do próprio sistema, do financiamento, né, possibilitando a transparência e o controle social também, mas principalmente para contribuir que a atenção primária ela seja cada vez mais qualificada, mais eficiente e mais equitativa no seu cuidado com o território. Então, a partir dos próximos slides, né, nós vamos falar mais sobre implantação e suspensão de recursos, e aí eu passo a fala para o colega da CGFAP, dar continuidade. Oi, pessoal, bom dia. Tá dando para me escutar? Sim. 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 E aí, pessoal, vocês estão com a gente aqui? Como é que vocês estão? Estão curtindo? Vou tentar ligar minha câmera aqui. Bom, a proposta agora seria a gente falar sobre
foi o pedido, né? Recursos de implantação, suspensão de recursos e irregularidades que afetam o financiamento. Eu queria ouvir um pouco vocês, como é que está sendo a percepção da agenda aqui até o momento, o que vocês estão achando, se tem alguma dúvida específica sobre esse ponto aqui para a gente dar uma direcionada. Algum comentário específico? Nós temos algumas perguntas que estavam relacionadas à questão do financiamento desse apps. Eu acho que não sei se vocês querem responder no final, ou vocês preferem responder agora, como é que vocês se sentem mais confortáveis para isso também? Ou se algum pessoal participante quer abrir o microfone e falar alguma coisa mais específica, também fiquem à vontade. Tem umas perguntas aqui no chat, né? Eu ia fazer a sugestão da gente seguir com a apresentação e fazer a sistematização das perguntas ao final, considerando as pautas que a gente tem. Não sei se... Tempo, né? Tá bom, pode ser. Pode ser. Ok. Então vamos seguir aqui. Só um pouquinho, Franklin, desculpa. Eu vi que a Lilian não só ergueu a mão. Lilian, quer comentar alguma coisa? Oi, queridos. Eu só vou dizer que eu não vou conseguir falar muito, que eu fiz uma cirurgia dentária e eu tô com gelo e sangro se eu falar, tá? Aí eu posso ir respondendo só no chat. Também tranquilo. Fique à vontade. Melhoras aí. Frank, vamos lá? Então, dê a continuidade. Tá. Bom, pessoal, bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Franklin, eu atuo aqui na coordenação do financiamento da atenção primária, em especial numa área do núcleo que é responsável pelo credenciamento das equipes, pelas suspensões, pelo credenciamento e o custeio das equipes, serviços e programas da atenção primária à saúde. William, nós temos aqui no grupo, então, temos coordenadores, temos profissionais da saúde. Qual que eu queria, só para a gente recapitular aqui, qual que é o nosso perfil, né? Nós temos os gestores, né? Então o curso ele é focado para gestores, atenção básica. Então a gente tem o pessoal que está coordenando atenção básica. Nós temos aí os profissionais da área da saúde mesmo que estão atuando também com essa questão. Então o grupo tá um misto nessa parte, mas o nosso olhar mesmo é a questão de gestão. Gestão, né? Ok. Então vamos lá. Eu vou pedir licença para compartilhar a tela, tudo bem? Sim, bem tranquilo. Eu paro aqui. Vamos lá. Eu não consigo compartilhar, somente organizadores conseguem compartilhar a tela. Não consigo por aqui. Será que tem como liberar para mim? Só um minutinho. Pode tentar de novo, por favor. Agora eu consegui. Agora eu consegui, obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Bom, rapidamente, já que nós estamos falando aqui com gestores, né, profissionais que atuam na gestão e diretamente nos serviços, eu queria apresentar, dá para ver a tela? Tá dando para ver a tela, pessoal? Tá, né? Tranquilo. Os quadradinhos, né? Aqui é um panorama geral das equipes, serviços, programas do estado do Rio Grande do Sul que são custeados. Então, nós temos 2.500, mais de 2.500 equipes de saúde da família, 10.000 ACS, temos equipes multiprofissionais, temos equipes específicas, né, equipes de atenção primária, temos médicos mais médicos, laboratório regionais de prótese, então nós temos uma série de serviços e programas, né? E esses serviços e programas, eles existem nos territórios para atender às demandas que a atenção primária necessita em cada território, né? E uma das estratégias de atender as demandas do território é justamente fazer essa territorialização, né? E a partir desse diagnóstico, né,
acontece muito do município identificar a necessidade de expandir as equipes de saúde da família, expandir as equipes de saúde bucal, para dar conta da população que existe no território, né? Então, um desses caminhos é o credenciamento de novas equipes, serviços e programas, né? Então, eu vou mostrar aqui rapidamente esse sistema aqui. A gente pode pesquisar aqui no Google e-gestor APS. Aqui. Vou falar de duas partes. A primeira parte do credenciamento, né? O credenciamento, o gestor ele vai entrar no e-gestor APS, vai clicar aqui na área restrita, vai fazer o login com o Gov e ele vai entrar nessa página aqui, que vão ter esses 3 quadradinhos aqui, né? Adesão, credenciamento e apoio, né? Que são materiais de apoio, informações sobre as equipes, né? Então, no credenciamento, a gente vai clicar aqui, credenciamento. Então, o município fez um diagnóstico, ele identificou ali que para atender ali o parâmetro de pessoas cadastradas por equipe de saúde da família, seria importante ter mais uma equipe, né? Então, o município ele vai clicar ali em nova solicitação, ele vai ver aqui uma tela de quantas equipes. Essa tela aqui é só uma tela interna, um ambiente interno, não é do município, né? Então, esses dados aqui são todos fictícios. Então, ele vai ver, por exemplo, equipe de saúde da família, vai ver o teto das equipes aqui, que o município pode pedir, quantas atualmente tem credenciadas, quantas são custeadas pelo Ministério da Saúde, e quantas solicitações estão ativas, né? No momento, aqui, por exemplo, não tem nenhum. Então, é bem fácil. Vai iniciar a solicitação e aí vão aparecer todas as estratégias que estão disponíveis para a solicitação no município. Quando aparecer aqui saldo insuficiente para essa estratégia, porque o município ou não tem teto mais, ou é uma estratégia que o município não tem a possibilidade de ter. Por exemplo, equipes ribeirinhas, nem todo município é habilitado a ter um tipo de equipe ribeirinha, né? Então, equipe de saúde da família. Vamos iniciar a solicitação. A gente clica aqui, credenciamento convencional. O gestor pode escolher algum INE específico, se a equipe já está implantada ou se a equipe não está implantada, não precisa indicar um INE aqui da equipe. Continua. Saldo disponível, 198. Deseja informar a quantidade de credenciamento de equipes? Vamos solicitar uma equipe aqui. Aí o gestor lê aqui a declaração, né? E clique em confirmar. É bem simples. Assim, eu fiz aqui rapidinho só para mostrar que é bem fácil, né, fazer essa solicitação, e a solicitação ela fica no Gerencia PS, é gerado um número da solicitação, e aí ela entra no sistema aguardando a disponibilidade orçamentária para o credenciamento, né? Eu vi que a Cristiane colocou aqui no chat, né, que tem solicitações que já foi feita há alguns meses, está aguardando, né? Então é isso, as solicitações elas são feitas 24 horas por dia, esse sistema ele fica aberto sempre aqui, e depois que o gestor faz, ela fica aqui aguardando a portaria de credenciamento. Quando esse credenciamento é publicado, o gestor ele tem que cadastrar essa equipe no CNES, conforme as regras vigentes de cada equipe, né? Então, por exemplo, equipe de saúde da família tem que ter os profissionais 40 horas, tem que ter uma equipe mínima, né? O profissional ele não pode estar em 2 equipes ao mesmo tempo. Então, seguindo todas essas regras, a equipe é homologada e o município passa a receber o custeio mensal dessas equipes. O recurso de implantação também acontece ali na primeira parcela de pagamento, né? Então, essa é a parte de expansão de equipes, né? O gestor ele faz o diagnóstico, entra no Gerencia, solicita o credenciamento, né? Depois que essa equipe é custeada pelo Ministério, é homologado, o gestor passa a receber o recurso mensalmente dessa equipe, tem uma tarefa que é muito importante dos gestores, que é manter esse custeio, né? Observar ali se estão sendo cumpridas todas as regras para que esse custeio não seja interrompido, né? E existem alguns motivos
que podem fazer com que esse custeio seja interrompido, que é o que eu vou mostrar aqui, né? Então, é recomendado que o gestor ele tenha o hábito de acessar o e-gestor APS todo mês, para acompanhar a situação das equipes, ver se tem alguma equipe que não foi paga, né? Mas antes disso, também é importante fazer a gestão do KNES, manter o cadastro dos profissionais atualizado, das equipes atualizadas, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês novamente. Vou compartilhar a janela aqui novamente. Então, eu voltei aqui para o e-gestor APS, que é o instrumento que a gente consegue ver em detalhes os pagamentos da atenção primária, né? Eu queria pedir a mostrar um exemplo prático de uma equipe que não foi custeada no estado. Será que a gente pode escolher aqui um município em específico? O que vocês acham? Posso escolher aqui um município? Tem alguma sugestão? Ou eu só mostro no sistema aleatoriamente? Eu pensei em pegar um aqui que está suspenso. O que você acha, William? Sim, pode ser bem tranquilo. Pode ser? Tá. Então eu vou aqui na página inicial. Nessa parte de ver as suspensões, é de acesso público, não precisa fazer o login. Então na página inicial aqui você vai clicar em relatório APS, acessar. Vai clicar aqui nesse segundo quadradinho aqui, financiamento da atenção primária. Vamos colocar aqui estado, colocar aqui Rio Grande do Sul. E aí, antes da reunião, eu já identifiquei, acho que é um ponto positivo, né? A maior parte das equipes do estado estão cofinanciadas, estão cumprindo as regras, isso é muito bom, né? E aí eu tive um pouco de dificuldade de achar algum caso que não esteja, que foi suspenso agora na parcela 10, né? Então eu achei um aqui específico, foi do município de Pelotas. Vamos colocar aqui o estado, o município, o ano 2025 e a parcela, né? Parcela 10, que é a última parcela, é a parcela que nós estamos agora, né? E aqui é uma informação importante também, né? Aqui mostra que a parcela é a parcela 10, já tem um resumo de quanto que o município recebeu na parcela 10, no caso Pelotas recebeu 3.459.517, e a parcela 10 ela é referente à competência do KNES de agosto. Então, não é necessariamente o KNES atual, né? Então, todo pagamento de atenção primária ele é feito com base em 2 KNES para trás. Então, é importante se lembrar disso quando a gente vai investigar por que a equipe não foi paga, né? Então, aqui aparece as ações, por exemplo, equipe de saúde. Essas ações elas são divididas em equipe da saúde da família, equipe de saúde bucal, equipe EMUT, agentes comunitários, demais programas, porque cada estratégia dessa ela é paga em um plano orçamentário diferente que vai aparecer lá no Fundo Nacional de Saúde, por isso que é separado dessa forma, né? Então, equipes de saúde da família, essas equipes são pagas em um plano orçamentário específico e aparece separado aqui dessa forma. Então, para a equipe de saúde da família, o município aqui recebeu R$1.900.000. Dessa setinha aqui, vai aparecer aqui, equipe de saúde da família, ver detalhes. Vamos ver como é que os detalhes aqui de pagamento das equipes nessa competência. Então, Pelotas atualmente tem 77 equipes credenciadas, 77 homologadas e 75 pagas. Então, algumas equipes não foram pagas nessa parcela, né? Aqui tem um relatório, ele mostra o teto de equipes, então o município pode ter até 168 equipes de saúde da família, mostra aqui a classificação do componente qualidade, vínculo territorial, que atualmente está sendo pago com uma classificação bom, a competência do KNES, que são os dados referentes ao KNES de agosto, né? Mostra aqui os descontos, teve o desconto de 84 mil, que é referente ao desconto de coparticipação dos mais médicos, significa que esse município ele tem médicos dos mais médicos atuando nas equipes. E aqui a gente desce um pouco o relatório, vai vir uma parte que vai aparecer a validação das equipes, né? Então a gente arrasta aqui para o final, dá para fazer um filtro aqui, se você clicar aqui no filtro de pagamento, a gente consegue filtrar pelas equipes inválidas. Então a gente consegue ver que essas duas equipes estão inválidas. No caso, essa daqui,
ela está inválida por composição. Então, dá para clicar aqui. Ela não ficou inválida 100%, o custeio não foi suspenso 100%, ele foi suspenso, foi pago 75%, né? Então, a gente consegue ver aqui qual é a composição, quais são os profissionais que estão faltando nessa equipe. Então, no caso, essa equipe, esse INE aqui, tem um médico, tem um enfermeiro, mas está faltando o técnico auxiliar de enfermagem, por isso que a equipe não foi paga 100%, né? E essa outra equipe aqui, ela foi suspensa por duplicidade profissional. Então, cada coluninha dessa aqui é uma regra que o sistema verifica antes de fazer o pagamento. Então, passou por todas elas e identificou que essa equipe aqui, essa equipe INE, ela tem um profissional que está com duplicidade. Provavelmente esse profissional, esse mesmo profissional, está em outra equipe de saúde da família. E é uma regra que, no caso para a equipe da saúde da família, não vale, né? Então, essas equipes foram suspensas. E é legal mostrar esse relatório, porque a partir desse hábito de consultar constantemente a cada parcela esse relatório, o gestor consegue identificar as equipes que não foram pagas e corrigir já para a próxima competência essa equipe não ficou suspensa novamente, né? E as suspensões, ela é muito ruim para o município, porque perde recursos, né? Recurso de uma equipe de saúde da família é a maior parte do cofinanciamento federal hoje, né? Dos municípios. Então, é importante manter o custeio, né? Esse aqui é o relatório de pagamentos. Aqui embaixo também mostra quais são os profissionais que estão em duplicidade também. Então, já poupa esse trabalho do gestor de entrar no Kinese equipe por equipe, achar o profissional. Dá para ver aqui também. E esse relatório ele tem constante atualizações. A gente tem agendas com municípios, a gente coleta muitas sugestões de melhorias e acréscimos de informações. Então, sempre que o gestor está entrando aqui ou a gestora, tem uma informação nova, tem uma opção nova ali de consultar ali o pagamento em detalhes. Eu queria aproveitar e mostrar um exemplo de uma atualização desse relatório, é esse relatório aqui. Equipes e serviços com ausência de envio de produção. A gente sabe que o envio da produção é uma exigência para o cofinanciamento das equipes. E quando essas equipes não enviam produção, né, por 2 competências consecutivas, o pagamento é suspenso, né, porque é uma forma de se identificar que a equipe está atuando, está no território, está acompanhando as pessoas, né, pelo envio da produção desses atendimentos. Então, esse relatório novo, ele mostra quais são as equipes que não enviaram produção na última competência do município. Então, a partir desse relatório, é possível identificar as equipes que não enviaram produção antes das equipes ser suspensas. Então, é importante abrir esse relatório aqui, colocar o nome do seu município, consultar aqui a equipe ou o estabelecimento, ver se tem algum, e falar com a equipe de informática. Às vezes é uma questão técnica do sistema próprio ou do ecossistema ESUS, alguma questão de configuração, que as informações não estão indo para o Ministério, e aí consegue fazer esse alerta e avisar a tempo antes que as equipes sejam suspensas, né? E aí tem uma série de outros relatórios aqui. Tem relatório das equipes homologadas, o gestor consegue consultar os INES que estão homologados naquele município, solicitações de credenciamento, quantas solicitações foram feitas no Gerencia PS, estão aguardando o credenciamento. Dá para consultar dados de cobertura de saúde bucal, cobertura de atenção primária. E tem uma série de outros relatórios aqui também. Relatório de Bolsa Família, o CISAB, o CIAPS também já é possível acessar por aqui, né? Tem mais um canal para acessar. E é isso. Esse aqui é um sistema fundamental. É importante que o gestor tenha curiosidade, pulse bastante nele, explore as funcionalidades, as opções de relatórios, não só das equipes da família, das equipes de saúde bucal, equipe multiprofissional, agentes comunitários. E um outro canal que eu queria aproveitar e mostrar também é do web atendimento. Se o gestor ou a gestora acessar o relatório e tiver dúvidas, por exemplo,
sobre os CIAPs, sobre uma questão mais técnica do sistema. Pode abrir aqui um web atendimento, escolher aqui a funcionalidade, né, que está com alguma dificuldade. Por exemplo, a Fernanda comentou aqui sobre divergência no teto e saldo das equipes. É possível colocar aqui também, colocar gerencia PS, pode relatar a dificuldade que está encontrando no sistema e solicita o atendimento. Ele é feito aqui, é gerado um número de protocolo, dá para acompanhar e a equipe técnica resolve, né? Esse canal aqui é mais para suporte técnico do sistema, de falhas técnicas, né? Tem um outro e-mail também, que eu vou colocar aqui no chat, que é o financiamento.saps, que é o e-mail aqui da nossa área técnica, que são dúvidas mais gerais, assim, sobre as equipes, sobre regras de suspensões, sobre credenciamento, sobre homologação, e aí tem esse canal aqui, que ele é mais aberto, mais específico para dúvidas mais gerais, né? Dúvidas mais técnicas sobre sistemas, é possível ter pelo web atendimento aqui, né? Eu acho que é isso. Acho que o objetivo da minha apresentação aqui foi apresentar o e-gestor APS, o gerencia APS. Para os gestores, provavelmente são gestores novos, alguns gestores já devem conhecer esse sistema há muito tempo, mas com certeza devem ter gestores novos que não conhecem, e é muito importante também. Tem outro canal aqui também, que é dos sistemas da atenção primária. Ele reúne aqui um acesso rápido a vários sistemas, e inclusive tem uma página especial aqui para os seminários da APS nos territórios, né, que o Ministério da Saúde tem visitado os estados. E aí tem as fotos, tem as apresentações, é legal também dar uma explorada aqui também nessa página. Pessoal, é isso por enquanto. Obrigado. Certo, obrigado, Franklin. De nada. A gente tem mais, acho que uma colega agora que vai dar continuidade, que vai falar sobre o novo PAC, certo? Eu vou compartilhar com todo mundo novamente aqui a tela. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Estão ouvindo? Tudo certo. Então tá jóia. Bom dia, eu sou a Andresa, né? Dando continuidade aos colegas, né? Nesse tema tão amplo do financiamento e, na verdade, esse link que tem que ter, né? Com a questão do cuidado, com a questão das boas práticas de gestão. Então, eu vou trazer um pouco das ofertas do Ministério, né? Voltados ao investimento na atenção primária. E também um pouco da questão do papel das emendas parlamentares nesse processo, né? Quando a gente fala em investir na atenção primária, a gente está pensando em fortalecer o SUS, né? A partir também disso que a gente consegue dar suporte à indução das boas práticas da gestão, do cuidado e também da equidade em todo o sistema. Então, quando a gente está falando em investimento e quando a gente está falando no reforço de um custeio ou de um investimento por parte de emenda, a gente está falando também em como esses recursos podem, né, e eles devem apoiar a estruturação dos serviços, a manutenção do serviço e melhorar, de fato, o cuidado na ponta, para os usuários, para os profissionais, para a gente enquanto gestores também. Tá? Então, o Ministério tem buscado, né, organizar e retomar um conjunto de ofertas que ajudem os municípios a fortalecer, né, a rede da atenção primária e melhorar a infraestrutura das unidades. Então, a gente, relacionado aos investimentos, a gente tem um novo PAC, a gente tem o Requalifica UBS, a gente tem também a iniciativa do Ministério, que é voltada à retomada e à reativação das obras paralisadas, dos equipamentos também, e buscando com isso ampliar
não só o acesso, mas também garantir as condições adequadas, né, para o trabalho e o cuidado. E a questão das emendas parlamentares, elas vêm ocupando, por se tratar de impositiva, né, um papel importante nesse cenário de financiamento. Na atenção primária são mais de 12 bilhões, aqui falando de emenda individual e das emendas coletivas, e muitas vezes elas incrementam, né, o custeio de algum serviço essencial, assim como na execução de obras também. E o desafio nosso, né, gestores, profissionais de saúde, trabalhadores e para os usuários, é que com esse tanto das ofertas, né, sejam do Ministério com recursos próprios, seja das emendas, que eles estejam alinhados ao instrumentos de planejamento do SUS, como o Plano Municipal, como as pactuações realizadas em CIB, em CIT, e essa coerência, né, entre o que a gente vai fazer, que garante que o investimento, ele realmente, ele fortaleça a rede de atenção primária, ele gere um impacto na atenção primária, né, no cuidado das pessoas. Então, pode passar, por favor. Então, quando a gente está falando da estrutura, quais os objetivos, né, do Ministério quando pensa no financiamento da infraestrutura, né? A melhoria do acesso da atenção primária, promover as condições adequadas para o funcionamento das unidades, prover incentivos financeiros, né, para manutenção, entre outras questões, e quais componentes de investimento, né, que o Ministério tem ofertado. Construção, né? Municípios precisam ter o terreno próprio, reformas, no caso, são financiadas para unidades próprias ou cedidas para o município, ampliação, preferencialmente para unidades que têm uma metragem inferior de 1,53 m, ponto de apoio para atendimento, né, que é quando a gente tem uma unidade sede, mas também possui população dispersa no território, seja rural, assentamento, regiões de favelas, né, conforme está previsto na PENAB, e também os equipamentos e materiais permanentes. Pode passar. No âmbito do novo PAC, tem as construções de unidades básicas de saúde, as unidades odontológicas móveis e os combos de equipamentos. Então, o investimento de 2023 a 2026, 5,3 bi, pós 2026, mais 2,1 bi, então, um total de investimento de 7,4 bilhões em investimentos na atenção primária. Pode passar? Em relação ao PAC, né, 2.600 construções, 1.800 na primeira etapa, mais 800 na segunda etapa, 800 unidades odontológicas móveis, sendo 400 mais 400 na segunda etapa, e 10 mil combos de equipamentos, que foi no PAC 2025. Pode passar. Em relação aos projetos, às construções do Ministério, o Ministério também oferta novos projetos referenciados de unidades básicas de saúde, né, justamente pensando nessa atenção primária, com foco no território, no trabalho coletivo, nas práticas coletivas, pensando nas salas de amamentação, no conforto da população. Pode passar? As unidades odontológicas móveis, né, que é para fazer o atendimento não fixo, então foi pensado na ampliação de acesso em áreas remotas e vulneráveis, fortalecer a atenção primária e a estratégia de saúde da família e saúde bucal, promover a equidade, uma justiça distributiva, apoio financeiro, no caso, estrutura garantida, no caso dessas unidades também, né? Porque quando cada UON é entregue, ela vai com raio-x, cadeira odontológica, gerador, e o incentivo para a implantação e custeio dessa equipe que vai estar utilizando essa unidade odontológica móvel. Pode passar? Em relação ao combo de equipamentos, né? Então, quando foi pensado nos itens, esse combo de equipamento, que são 10 mil,
Cada combo conta com 18 equipamentos, então eles foram pensados justamente no impacto no cuidado, né, para pensar em mais exames e procedimentos na atenção primária, numa PS mais estruturada e resolutiva, né, e que faça uma ligação, seja com telediagnóstico, com agora tem especialista, pensando na redução das filas, né, ampliar as atividades multiprofissionais, integrar a rede de saúde e equipamentos que sejam qualificados para aquele profissional e para poder ofertar para a população. Pode passar. De acordo daquilo que a gente analisou. Aqui estão os itens que fazem parte, né? São 5.126 municípios. Já já vai ter um recorte do Rio Grande do Sul. Então, desses 18 equipamentos que vão ser entregues aos municípios, né? Porque é aquisição e entrega do Ministério nos municípios: eletrocardiógrafo, espirômetro, balança digital, laser para fisioterapia, câmara fria para vacina, ultrassom para fisioterapia, Doppler vascular, dermatoscópio, otoscópio digital, bisturi elétrico, fotóforo, TENS e FENS, retinógrafo, dinamômetro, ultrassom portátil, tábua de propriocepção, cadeira de roda e o desfibrilador automático. Pode passar. Em relação ao Rio Grande do Sul, trouxe aqui um recorte, né? Foram 175 novas construções de unidades, 135 mais 40 agora em 2025, 26 UON, sendo 11 na primeira etapa, que já estão, né? A maior parte já foi entregue, mais 13 nessa nova etapa, e mais 489 combos de equipamentos para o estado do Rio Grande do Sul, né? Lembrando que cada combo fazem parte de 18 equipamentos. Pode passar. E as ações e serviços públicos, né, que são passíveis de seleção. Então, aqui eu trouxe já trazendo um pouco da questão das emendas, pelo caráter impositivo, praticamente todos os municípios possuem algum tipo de recurso de emenda. Então, as emendas individuais, né, eles têm tanto recurso para incremento temporário dos custeio, quanto também para o investimento. Então, ele é um recurso que, quando o município recebe, o município pode direcionar da forma como ele pretende. A questão das emendas coletivas, e falando agora de bancada e comissão, elas têm uma diferenciação. As de bancada, elas precisam ter um caráter estruturante e prioritário, né? E no caso da atenção primária, quando foi pensado as atividades e ação dessas emendas de bancada, foi fazendo um link com o novo financiamento e também com as linhas de cuidados que estão sendo tratadas, que fazem parte dos novos indicadores. As emendas de comissão, por sua vez, elas precisam ter um caráter nacional, regional ou municipal. Então, justamente para os municípios que têm essas emendas de comissão, foi feito um estudo, né, em relação aos principais indicadores dos municípios, e fica disponível 3 opções dessas de seleção, né, de emenda de comissão, de acordo com as maiores necessidades em relação aos indicadores dos municípios. E além desses serviços públicos passíveis de seleção, tem as transferências especiais. Ela é gerida pelo MGI, mas o parecer é do Ministério da Saúde. Ela é uma modalidade de transferência que, assim como as emendas individuais, ela é impositiva, ele foi introduzido recentemente, né? Podemos passar. Então, trouxe aqui, né, as funcionais programáticas de custeio, que diz respeito ao custeio do serviço da atenção primária, que são a GND3, e em relação aos investimentos, a GND4, quando é, no caso, construção, ampliação ou equipamentos, ou a GND3, quando for reforma. Pode passar. Os requisitos, né? E aqui falando um pouco essa questão das emendas, acho que com a decisão do Supremo trouxe um desafio, que eu acho que ele veio casar com a intenção da indução de boas práticas, que era o quê? Trazer transparência, trazer também a gestão e o planejamento do SUS. Então,
desde 2025, esse ano, ou seja, todas as emendas justificativas do município, né, como vai solicitar, ele precisa ter compatibilidade com todos os instrumentos de planejamento do SUS, né, assim como a LDO e a LOA. Precisa ter coerência também entre o plano de saúde e a programação anual de saúde, a resolução CIB também, né, porque faz parte da pactuação necessária. O plano de trabalho precisa, né, que tenha a descrição do objeto, a justificativa, a descrição das metas, a descrição da aplicação das despesas, isso é uma novidade para 2025, e a prestação de contas, né, continua sendo no relatório anual de gestão, lembrando da importância de todo mundo que tem a emenda, vai precisar também estar detalhando isso no relatório de gestão. Pode passar. Aqui eu trouxe a questão do plano de trabalho, que o que ele precisa ter um plano de trabalho para, vamos dizer assim, ele ter uma coerência, né, um conteúdo mínimo, né, a descrição do objeto, para que se quer, né, vai ser utilizado esse recurso, né, temporário, justificar a necessidade e a relevância, as metas, né, que qual é o resultado esperado e os indicadores que vão acompanhar essas metas e no que vai ser aplicado essas despesas. Então, essas são as questões principais desse ano de emenda, né? E pode passar, mas eu acredito que eu já tenha encerrado, eu tentei ser breve aqui para trazer o que o Ministério oferta e também quis trazer também a questão das emendas, porque todos os municípios praticamente têm e coloco à disposição, né, já agradecendo também o espaço que a gente tem. E também aproveitar para dar uma informação, né? Quem tem obra do PAC, né? Hoje é o último dia, para quem não superou a etapa ainda, eu vi que no Rio Grande do Sul praticamente todos, mas nós temos 3 municípios que ainda têm pendência, então hoje é o último dia. E em relação a quem tem emendas coletivas, né, que o prazo seria até o dia 15, hoje também foi prorrogado até o dia 7 de novembro. E em relação às emendas individuais, quem ficou em impedimento técnico em diligência não teve a portaria publicada, que segunda-feira, 20 de outubro, retoma o período para a correção dessas diligências. Você não registra nada. Obrigada. Não registra nada.